Bom dia, turma. Vamos dar continuidade às nossas aulas vistas iniciadas ontem na unidade 8, que tem como título Life Matters. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os verbos que indicam estado e os verbos que indicam ação, certo? Sabemos que existe diferença entre aqueles verbos que vai indicar a ação da frase, como também aqueles verbos que indicam o estado da ação, tá? Sabemos que existem aqueles verbos que indicam estados de emoção, certo? Então, existe essa diferença entre esses verbos e nós vamos ver agora. Na questão 1 da página 84, vocês vão ver esses exemplos, certo? E vocês irão sublinhar os verbos que descrevem uma ação e vocês irão circular os verbos que descrevem uma condição ou um estado, certo? Como, por exemplo, I'm video chatting with Kevin. Então, nessa frase, existe um verbo que descreve uma ação, certo? Então, nesse caso, o verbo é chatting. Então, vocês vão lá e sublinham esse verbo. Na frase tem I play on the school team now. Vocês vão perceber que nós temos um verbo que descreve uma condição ou estado, que é o verbo play, certo? Então, em cada frase vai ter um verbo ou outro verbo que indique ação ou um verbo que indique condição ou estado, certo? Na segunda questão, vocês irão ver que os tipos de verbos, sejam eles de ação ou de estado, eles não são utilizados na sua forma contínua, certo? Então, observe que geralmente eles são utilizados, os tipos de verbos que não são utilizados na forma contínua são os verbos de estado, certo? E os verbos que descrevem a ação são os verbos com ing, ou seja, ing. E na segunda questão, vocês podem observar que o verbo smell, ele é um verbo de estado, porém o verbo smelling é um verbo de ação. Então, percebam a diferença entre o verbo, se ele está na sua forma contínua, ou seja, como por exemplo o verbo smell, certo? Então, vocês têm o mesmo verbo, porém em tempos verbais diferentes, tá? O verbo smell, ele é um verbo de indica estado, certo? Indica estado ou condição. Já o verbo smelling é um verbo de ação, certo? Então, os verbos que possuem um ing, eles vão sempre identificar verbos de ação. E em outros casos, os verbos que não estão com ing vão identificar, vão ser verbos de estado ou de condição. Na terceira questão, nós temos aí alguns verbos que indicam action, state ou os dois, certo? Tem verbos que vão estar relacionados com os dois tipos de verbos, seja de ação ou de estado. Então, dependendo do que eles estão descrevendo, vocês vão identificar esses verbos com A se for action, ou seja, se for verbos de ação, S se for verbos de estado, ou B se for os dois, verbos de ação e verbos de estado, de acordo com as ações ocorridas nessas imagens, ok? E aí vocês agora vão para a página 85. No vocabulário vai falar um pouco sobre os advérbios de modo, certo? Então, esses advérbios de modo, ele vem para nós dizer como aquela ação aconteceu, ou acontece ou acontecerá, certo? Então, ele vai dizer o modo como essa ação aconteceu. E aí nós temos algumas palavras que vão ser identificadas como advérbios de modo, caracterizando a frase, ou seja, identificando como essa ação aconteceu. Como vocês podem ver aí nesses exemplos, a palavra well, badly, slowly. Então, são palavras que identificam como essa ação aconteceu, ok? Aí vem essa primeira frase que diz assim: I'm not sleeping well. Vejam que o well está em negrito.
O well é o advérbio de modo, ou seja, ele está descrevendo, dizendo como essa ação aconteceu, certo? Ele está descrevendo o modo como essa ação aconteceu. E na frase ele está dizendo que ele não dormiu bem. Vejam que o verbo é sleep. Então, o well é o advérbio de modo, como o próprio nome já diz. E aí vocês, de acordo com esses exemplos, vocês irão, para cada alternativa, marcar uma opção que está entre barras correto, certo? Então, vejam que o advérbio de modo, ele descreve uma ação, ou seja, vai descrever como determinada ação aconteceu e não como algo está, ou seja, como algo se encontra, mas sim como cada ação aconteceu. Nos lugares onde os advérbios estiverem antes do verbo ou antes do objeto, certo? Eles podem vir antes do verbo, como também antes do objeto da frase. Para formar o advérbio, nós normalmente adicionamos LY, certo? Então, se o advérbio for, por exemplo, gradual, que é gradual, para ele se tornar um advérbio, nós acrescentamos LY ou somente o Y quando a palavra terminar com L, certo? Então, usualmente, nós acrescentamos LY, certo? Identificando a frase está no advérbio de modo, tá? E alguns advérbios são irregulares, como like, como fast, como good, certo? Então, o advérbio para good não seria goodly, certo? Está errado. O advérbio seria well. Então, tem algumas regrinhas, como também tem suas exceções. E aí, na segunda questão, vocês irão marcar as palavras, se for adjetivo, advérbio ou os dois, dependendo da palavra, tá? Na terceira questão, vocês irão sublinhar a opção correta, aquela opção que está entre barras, ok? E aí, lá na página 86, no reading, certo? Que se inicia aqui, ó, que tem como título Our Report. Vocês irão ler esse texto, que vai falar sobre uma escola, Benson High School, certo? Vai falar um pouco sobre uma reportagem. Vocês podem ver que existe um repórter e uma pessoa que está sendo entrevistada, e vocês vão responder essa questão número 1 somente, tá? Vocês irão ler essa reportagem e responder as questões, que diz assim: Who wrote the report? Então, quem escreveu essa reportagem? Vocês vão perceber que no texto vai estar lá bem visível. Na letra B, pergunta assim: What new facts do you learn about Sherry? Então, quais são os fatos novos que você aprendeu sobre Sherry? Então, vejam que nós estamos falando de alguém, vocês vão ver sobre o que está se falando. Na letra C, diz assim: What does the writer recommend for Sherry? Então, o que é que o escritor, ou seja, a pessoa que está fazendo a reportagem, recomenda para Sherry, certo? Então, todas essas perguntas, essas respostas estão no texto, tá? Dúvidas, podem mandar mensagem. Beijos, até a próxima aula.